Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Já deu um sorriso lindo para quem está pertinho de você? Olha para o lado, mostra o seu siso. Mostra o siso aí para essa pessoa. Agora, se você não escovou o dente, fica sério, fica sério. Isso, muito bom. Gente, nós somos o povo da alegria. A Bíblia diz que gente salva é gente alegre. Então, a gente não é a turma do gambá espiritual. Conhece a turma do gambá espiritual? Chega, azeda tudo, fede o ambiente. Não, a gente é de outra espécie, né? A alegria do Senhor é a nossa força, tá bom? Muito bom, muito bom. Nós estamos há algumas semanas trafegando sobre as páginas das Sagradas Escrituras, refletindo sobre um tema. No projeto ainda não. Qual é o tema da nossa série matutina? Surpreendidos por Deus. Vamos todo mundo falar? Surpreendidos por Deus. Gente, o que a gente fala aqui é para você colocar no seu coração e deixar o Espírito de Deus frutificar isso na sua vida. Porque senão vão ser apenas palavras soltas ao vento. E não é esse o nosso propósito. A nossa ideia é que você seja alcançado e alcançada pela palavra viva e eficaz de Deus. Que ela alcance o seu coração, alcance a sua alma, alcance a sua mente. E faça com que, então, renovado, encorajado, você vai viver a sua semana se preparando, como a gente tem aprendido, pelas surpresas maravilhosas que Deus tem reservado para vocês. Porque eu estou doidinho para ser surpreendido por Deus. E eu espero que você também esteja desejoso e desejosa de ser encontrado e surpreendido e surpreendida por Deus. E nessa manhã a gente continua essa série. Eu quero convidar você a acessar aí o texto sagrado, lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, eu lerei a partir do verso de número 27. Lucas, capítulo 5. Lucas é o terceiro evangelho. Está lá Mateus, Marcos e Lucas. Aí você vai lá para o capítulo 5 e vai acompanhar a leitura que farei na Nova Versão Internacional. Diz-nos assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Que Deus nos abençoe em sua palavra. O nosso personagem nessa manhã é Levi. Pelo menos é Levi aqui em Lucas, porque nos outros evangelhos ele tem um outro nome. Qual é o outro nome de Levi? Mateus. Então, seja Mateus ou seja Levi, a forma carinhosa que você queira chamá-lo, nós estamos falando exatamente da mesma pessoa. Se você prestou atenção nas reflexões anteriores, você percebeu que os personagens que nós utilizamos, eles foram surpreendidos por Deus em momentos muito difíceis. Em situações e circunstâncias que os colocaram, como por exemplo, quando nós refletimos a respeito de Elias, lá no fundo de uma caverna, tomado pela depressão. Agar, em fuga, em meio ao deserto, na expectativa de que a morte a alcançasse, assim como também a expectativa de que a morte alcançasse o seu filho. Por quê? Porque não tinham mais recursos para continuar. Então, pessoas que estavam no limite, pessoas que estavam com um obstáculo maior do que a sua própria condição. Só que o texto que nós acabamos de ler, e o personagem que estamos trazendo para essa manhã, ele é surpreendido no momento bom da vida. Está tudo tranquilo. E quem é esse que está vivendo um momento tranquilo, um momento bom, e que é surpreendido por Deus?
Levi ou Mateus é um publicano. Publicano era uma denominação dada a um cobrador de impostos. Só que não era qualquer cobrador de impostos. O publicano era um judeu X9. Conhece o judeu X9? Judeu X9 era o camarada que se vendia para o governo opressor, no caso aqui Roma. O povo judeu está oprimido por uma nação estrangeira, Roma, já por 4 séculos. E Levi se prontifica, se voluntaria para trabalhar em favor da nação inimiga. E ele se candidata a ser um cobrador de impostos do governo romano contra os seus concidadãos. Então saía ele para um processo de arrecadação, de retirar do bolso dos seus concidadãos recursos, para passar esses recursos ao cofre público, que naquela ocasião, quem detinha a chave era Roma. Só que tinha um detalhe. Normalmente os publicanos eram ricos. E aí você já pode chegar à conclusão de onde adivinha a riqueza do publicano. Porque, ora, se eu sou o elemento que media o recurso do bolso para o cofre do governo, havia naturalmente, naquele contexto, o famoso pedágio. Então Levi pedagiava esse recurso. Então ele cobrava o imposto, acrescentava o pedágio, e nesse processo entre a retirada do recurso do bolso do seu concidadão para o cofre do governo, parte desse recurso ia para o bolso dele. E eu sei que naturalmente alguém aí pensou, olha, eu acho que eu já vi esse negócio em algum lugar. Então, mera semelhança, a semelhança não é mera coincidência. Perceba que isso é desde que o mundo é mundo. E Jesus aparece dentro de um contexto. E qual que é o contexto? O contexto é que os judeus, quando olhavam para um publicano, eles tinham o nascimento natural dentro de si de um sentimento de revolta. Porque olhava para um concidadão e falava, você não tem vergonha não? Você é um dos nossos. E você se vendeu ao governo romano para sacrificar o seu próprio povo. Tanto que o judeu puro, ele não se permitia tocar no solo do terreno, da casa, da habitação de um publicano. Os sacerdotes ou os levitas, que eram esses elementos espirituais da comunidade judaica, eles sequer se entregavam à possibilidade de olhar em direção a um publicano e saudá-lo, cumprimentá-lo. Então está muito claro aqui a antipatia que havia para com essa figura. Só que o texto nos diz que está lá Levi, um publicano, sentado na coleta, quando de repente Jesus passa. E o texto nos diz que Jesus passa, Jesus olha para ele e dirige uma palavra a Levi. Siga-me. E há algo muito especial nesse encontro, que eu gostaria de destacar, crendo que essa reflexão possa alcançar o nosso coração nessa manhã. E o que eu quero destacar é, quando Deus nos surpreende, muitas vezes nós estamos num aparente bom momento, que é o slide a seguir. Quando Deus nos surpreende, muitas vezes nós estamos num aparente bom momento. Isso significa que Deus não nos surpreende apenas, exclusivamente, quando nós estamos lá embaixo. Quando a vida tira de debaixo dos nossos pés os nossos tapetes. Deus nos surpreende também quando nós estamos eu vou colocar aqui entre aspas, para que vocês entendam, um bom momento.
E o entre aspas é para dar a nós essa conotação de um aparente bom momento. O texto vai nos dizer que Jesus viu o publicano chamado Levi sentado na coletoria. O fato dele estar sentado significa que ele estava num grau diferente dos demais cobradores de impostos. Isso significa que Levi já não estava na rua cobrando. Agora ele estava chefiando, o que a Bíblia vai chamar inclusive de uma facção. Está lá, está chefiando esse agrupamento de cobradores de impostos. E estar sentado nessa cadeira significa que ele tinha agora um poder e uma capacidade de cobrar vários pedágios. Por quê? Porque cada indivíduo que vinha entregava na mão dele e a partir do percentual de cada indivíduo cobrador de impostos que chegava, ele tirava a parte dele. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque o que a gente vai perceber aqui é que se alguém passasse naquele instante e olhasse para Levi, naturalmente concluiria: esse é um camarada numa boa condição de vida. O camarada é líder dos cobradores de impostos. Ele tem recursos financeiros. E mais, há algo que ele possui que dinheiro nem paga, que é estar atrelado ao poder constituído. Ele é amigo do governo opressor. E eu quero destacar isso porque para muita gente hoje em dia, a religião é um instrumento de conexão à prosperidade. Pessoas que acreditam veementemente e vendem esse discurso, e hoje eu conversava a respeito disso lá com um grupo que está se preparando para o batismo, que é essa teologia da prosperidade, que criou uma plataforma de entendimento que a obra salvífica de Jesus é para nos livrar das amarras da pobreza. E aí a gente voltou hoje no nosso encontro lá, historicamente, aos primeiros séculos, até o rompimento desse sistema por meio de uma ação divina de um homem chamado Martinho Lutero, que quebra um pouco esse sistema institucionalizado, que prospera a partir da fé. Algo muito presente hoje no neopentecostalismo brasileiro, de pessoas que estão criando instrumentos, outros, para serem elementos mediadores da salvação, a ponto de levar alguns a acreditar que a vida de fé genuína, da bênção genuína de Deus, ela é comprovada a partir da condição financeira, do volume de bens. E pensando exatamente assim, alguns que olhassem para Levi poderiam dizer assim: esse é um camarada abençoado. Por que é um camarada abençoado? Porque tem dinheiro, porque tem posição social, porque tem boa condição. Tanto tem boa condição que esse camarada foi capaz de dar um banquete, não foi nem qualquer banquete. O verso diz aí para nós que Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa e que havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Muita gente significa que o camarada não morava numa kitnet. Ele era certamente dotado de uma propriedade capaz de convidar Jesus, os discípulos de Jesus e muita gente. É um atestado da condição financeira que ele se encontrava. Mas quando a gente vai ler o texto com um pouquinho mais de atenção, nós vamos perceber que ele estava numa aparente boa condição. Grava isso, Levi estava numa aparente boa condição. Por quê? Porque debaixo da sua riqueza, debaixo do seu patrimônio, havia um coração sedento. Apesar de aparentemente bem, ele não estava essencialmente bem. O texto vai nos dizer que quando Jesus passa e diz assim: siga-me,
ele levanta, deixa tudo e segue. Levi não olha para Jesus e diz o seguinte: olha, Senhor, eu vou, mas faz o seguinte, daqui 7 dias, o Senhor manda um WhatsApp para mim com a localização em tempo real, só para eu saber onde que o Senhor está, porque enquanto isso, eu vou contratar uma equipe de transporte para pegar minhas coisas, embalar tudo certinho, e então eu levar tudo que eu tenho para acompanhar o Senhor. Ele não faz isso. O texto diz que ele larga tudo e imediatamente segue a Jesus. Ele tinha coisas. Ele tinha prestígio, ele tinha boa condição, mas ele percebeu, e esse ato revela isso, que essas coisas e essas condições não foram suficientes para preencher um vazio que existia no coração de Levi. E eu conheço, e tenho certeza de que você também conhece, pessoas que nessa ânsia por ter, de possuir, de juntar, são capazes de sacrificarem aquilo que dinheiro nenhum no mundo paga. Grava isso. Há pessoas que na ânsia por correr atrás do dinheiro, estão sacrificando aquilo que o dinheiro não compra. Estão adquirindo dinheiro, mas o dinheiro que adquirem não é capaz de exatamente garantir aquilo que de fato eles precisam. Eu conheço vários homens hoje que, rendidos a um sistema estabelecido entre nós, têm se entregado veementemente a uma trajetória de serviço, de trabalho, de sobrecarga, para se manter em funções. Eu morei em Brasília durante 2 períodos da minha vida, e durante os 10 anos que eu morei em Brasília, capital federal, regida especificamente pela atmosfera do serviço público, eu vi pessoas que, por conta de uma função comissionada, que lhe garantiria não só o prestígio do cargo, mas os benefícios advindos do cargo, se sacrificarem seus lares, sacrificarem seus casamentos, sacrificarem seus filhos, sacrificarem a sua saúde, a troco de dinheiro, a troco de recursos. Pessoas que hoje em dia traem os seus cônjuges por conta do trabalho. Pessoas que vão para a cama acompanhada de um dispositivo eletrônico, coloca o computador entre a perna ali, trabalhando e trabalhando, se entregando, preocupado e ansioso com os problemas da semana que vem, ignorando os anseios, os desejos, as necessidades do seu cônjuge que está ali ao seu lado. Pessoas ocupadas e preocupadas com situações e circunstâncias que sequer aconteceram, mas entregues a esse movimento regido por um capitalismo, por um prestígio social, estão sacrificando aquilo que é essencial. As Sagradas Escrituras, lá no livro dos Provérbios, no capítulo 30, vai dizer que essas pessoas são como a sanguessuga. E essa sanguessuga tem 2 filhas, diz Provérbios capítulo 30. Dá e dá. Dá e dá. Quanto mais tem, mais quer. Nós somos insaciáveis. Nós somos insaciáveis. A gente fica incomodado porque vai chegando no final do ano, as empresas de tecnologia começam a apresentar os novos modelos de smartphone. O nosso liga, o nosso conecta à internet, o nosso faz a mesma coisa, mas tem que trocar. Eu tenho que assumir mais 24 prestações. Para quê? Para poder tirar o meu dispositivo, que vai determinar quem eu sou aos olhos de quem está ao meu lado. Olha onde nós chegamos. A televisão funciona, está lá projetando a imagem, saindo o som perfeitamente. Mas aí fui visitar a casa do vizinho, da vizinha, do amigo, do irmão. Eu descobri que a televisão dele tem 10 polegadas a mais, aí eu fico incomodado. Agora eu não consigo nem mais sentar na frente da minha televisão, porque a minha televisão, coitada, só tem 55 polegadas. E o nosso querido amigo, vizinho e irmão, que agora está assistindo numa de 65, de 70.
Ô Deus injusto, me dá condições, me ajuda. Ô papai, eu preciso de mais 10 polegadas para ser satisfeito. Olha onde nós chegamos. De quanto a pessoa hoje realmente precisa para se sentir realizada. Imagina, vamos fazer essa pesquisa. De quanto a pessoa precisa hoje para ser plenamente realizada. Sabe qual que é a resposta? De tudo e mais um pouco. Para ser realizada, eu preciso alcançar o que eu desejo e ter espaço para adquirir um pouquinho mais. É a leitura que Zygmunt Bauman, um sociólogo contemporâneo, já não presente entre nós, refletindo sobre o comportamento social, foi denominar nossa sociedade como uma sociedade líquida. Nós não consolidamos mais os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas vontades. É como se tudo aquilo que a gente desejasse se transformasse em algo que a gente não consegue mais deter. A gente vai lá e adquire, mas de repente é como se aquilo começasse a escorrer por entre os dedos e sentíssemos que as nossas mãos estão vazias, agora desejosos de outras coisas mais. Ontem eu soube de uma senhora que fez uma contabilidade lá e descobriu que tinha 100 pares de sapato no closet. Aí alguém não se conteve e perguntou assim: eu nunca tinha conhecido uma centopeia. 100 pares de sapato. E já temos inclusive programas aí dessa turma, né? Que vai acumulando, vai tendo e vai acumulando, vai tendo e vai acumulando. Gente que está com guarda-roupa tem uma parte só de etiqueta. Não é etiqueta da grife, não. É etiqueta que não tirou da roupa. A roupa está nova. Comprou porque, não sei, sentiu um desejo danado. Passei em frente, a bendita olhou para mim e falou: vem. Eu fui. Me compra. Comprei. Só que o texto diz que quando Jesus chega, olha para aquele homem e diz o seguinte: siga-me. E o Evangelho de Marcos vai dizer que ele se levantou imediatamente e seguiu a Jesus. Pronto. Está todo o circo armado. Porque o texto nos diz que momentos depois começam a projetar críticas, exatamente por isso. Jesus então tem Levi o seguindo. E lá pelas tantas, Levi olha para Jesus e fala: Jesus, eu queria expressar minha alegria, minha gratidão por estar caminhando com o Senhor agora, e queria dar um banquete lá em casa, queria dar um almoço. Se o Senhor puder aparecer lá, leva aí os discípulos, aqui ó, quem está aí pode ir lá também, está tranquilo. A gente põe um pouquinho mais de água no feijão, todo mundo vai comer e vai ser feliz. Aí chega lá, todo mundo. Aí os religiosos de plantão, porque tem uns xerifes, os religiosos, os fariseus, a turma, sabe, os puritanos, que foram barrados da festa, e porque foram barrados da festa, incomodados, se queixam com os discípulos de Jesus: por que vocês estão comendo com publicanos e pecadores? Aí Jesus dá um salto, se coloca na frente dos discípulos e responde: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês estão olhando para Levi como um publicano. Eu, quando olho para Levi, eu não estou olhando uma pessoa que está socialmente caracterizada como bem-sucedida pela quantidade de bens que possui. Quando eu olho para Levi, eu olho para debaixo dessa casta social, financeira, econômica, um homem pecador, enfermo, carente, vazio. É o que Jesus, em outras palavras, está dizendo para aquele auditório xiita, moralista. Eu não vim para quem se acha. Vocês estão se achando. E vocês estão com julgamento inadequado, incorreto.
Eu vim para quem tem consciência da sua necessidade. E eu vim não é para quem tem consciência da sua necessidade financeira, social. Eu vim para quem tem consciência, por debaixo de todo esse apetrecho, das suas necessidades emocionais e espirituais. E o que Jesus está ensinando é que é sim capaz de muita gente hoje em dia estar camuflando as suas necessidades essenciais com bens, com títulos, com decorações, com compras, com patrimônio. As pessoas mais carentes que eu conheci na minha vida, eu conheci desfrutando da melhor condição social à luz dos homens. Brasília é a ilha da fantasia. E eu me recordo de uma família que eu acompanhei, casal, mais 2 filhos, um menino e uma menina, já jovens ali na faixa dos seus 18, 19 anos à época, moravam numa casa de área construída, 5.000 metros quadrados. A casa tinha 2 cozinhas, porque uma cozinha não dava conta de atender toda a dimensão da casa. O motorista tinha uma casa. A equipe que trabalhava na limpeza tinha uma casa. Dentro do terreno lá, um ambiente para eles. Uma garagem em que você chegava, os melhores carros das melhores marcas importados lá. Tanto que o menino, quando fez 18 anos, ganhou um Audi lá do papai de presente. Está aqui, filhão, papai vai te dar um Audi. Alguém que passava a porta olharia e diria o seguinte: olha aí, gente bem-sucedida, gente feliz, essa turma aí é feliz. Mas aí a gente vai chegando perto, né? E à medida que a gente vai chegando perto, a gente vai enxergando coisas que a gente não enxerga quando a gente está longe. Porque aquele jovem que ganhou um Audi de presente aos 18 anos, foi pego tempos depois, envolto no seu próprio vômito, semi-nu, do lado de fora do carro, no parque da cidade. Embriagado. Drogado. A filha, que viajava para onde quisesse, não tinha limite. Papai, quero passear em Paris. Papai, quero agora visitar a Ásia. Estava rendida à prostituição, a envolvimentos ilícitos, mas tinha dinheiro. Podia ter o que os olhos alcançassem e o dinheiro fosse capaz de comprar. Mas aí você chegava próximo e ia conversar com esses pais, a ponto de um pai falar: eu sou capaz de dar tudo o que tenho para poder alcançar a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido da vida. E está assim de gente hoje, exatamente nessa condição. Não precisa necessariamente ter a proporção financeira lá na conta bancária. Mas são pessoas que, apegadas ao desejo de ter e ter cada vez mais, estão abrindo mão de encontrar aquilo que é necessário para as suas próprias vidas. E o que é pior no meio de tudo isso é que, enquanto essas pessoas estão lá, já tomadas pelo dinheiro, e eu não estou aqui, por favor, fazendo qualquer apologia à pobreza. Não há nada de errado com relação ao dinheiro. O que é de errado é quando nós colocamos o dinheiro na categoria de divindade, de Deus na nossa vida. Quando o dinheiro toma o lugar de Deus na nossa vida, aí está errado. Aí ele vira mamon, aí ele vira uma divindade. Não há nenhum problema. Eu conheço pessoas que, por um outro lado, alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus, possuem condições financeiras, mas entendem que o dinheiro está a serviço delas, que Deus deu para elas terem, para ter, para dar.
O que é você ter, para dar? É que eu tenho para que então eu possa usufruir daquilo que eu tenho. Não há nenhum problema de você viajar para a Europa, não há nenhum problema de você entrar numa loja ali e comprar um calçado de R$800. Não tem problema nenhum nisso. Eu vivi um tempo na minha vida angustiado, porque eu estava acessando determinadas coisas que outras pessoas não acessavam. Até o dia em que eu entendi que não há problema nisso, desde que eu não me esqueça de que eu sou responsável para fazer com que a economia divina se manifeste no meio da economia humana. Ou seja, eu tenho para ter, mas Deus também me deu para ter para dar, para ajudar, para abençoar, para transformar a realidade das pessoas. Então, se eu tenho condições de comprar um calçado de R$800, obrigado, papai. Mas aí eu vou me lembrar que existem pessoas hoje sem condições, e eu vou lá e compro mais 4 calçados de R$200 e abençoo essas vidas. É outra matemática, é outra consciência. Agora o dinheiro trabalha para mim, eu não sou escravo do dinheiro. Mas tem gente que está do lado de cá olhando para esse tipo de gente, invejando esse tipo de gente, desejoso de se assentar nas mesmas cadeiras, de trilhar os mesmos caminhos, iludidos de que essas pessoas são felizes porque elas têm dinheiro. Não necessariamente. Não necessariamente. Esse é um erro grotesco, diabólico, que muita gente tem cometido e sobrecarregado os seus corações, as suas mentes, por desejar alcançar um patamar que aparentemente é um bom patamar. Pessoas que estão ainda acreditando que as coisas são capazes de preencher o vazio que só Deus pode preencher. Eu já falei sobre isso aqui, eu conheço pessoas que são tão pobres, que a única coisa que essas pessoas têm é dinheiro. É dinheiro. Não tem mais paz, amor, alegria, não tem mais sentido. Vivem dentro de um lar completamente desestruturado. Pessoas que se rendem às drogas, aos vícios. Isso é comum. Você vai aí nessas manchetes das celebridades mais bem pagas, aí você vai vendo a trajetória de pessoas que tinham tudo para serem felizes. Hollywoodianas. Não tem problema com dinheiro. Aí você vai vendo a trajetória, são pessoas de relacionamentos ilícitos, são pessoas envolvidas com drogas, são pessoas tomadas pela depressão, é gente que está lá enfurnada agora dentro de uma clínica de recuperação, tem dinheiro, mas não tem sentido, não tem alegria, não tem prazer, não tem paz no seu coração. Grava isso. As coisas não são capazes de satisfazer os desejos da nossa alma. O sentido da vida não está, nunca esteve e jamais estará nas coisas. Aparentemente a gente pode estar num bom momento social, mas se a gente julgar que a vida só faz sentido quando a gente está com dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, nós vamos nos frustrar o mais rápido possível. E pode ser que muita gente naquela manhã ou naquela tarde em que Jesus estava ali, e que passando olharam para Levi, criaram um julgamento de que, pô, esse cara é um cara bem-aventurado. Esse aí, como diz lá na minha terra, está com um burro amarrado na sombra. Só que o texto diz que Jesus passa debaixo da capa do dinheiro, do conforto, a um coração vazio. Não se esqueça disso, o que a gente mais precisa não é ter mais coisas. O que o ser humano mais precisa é ter paz com Deus, é ter coração apaziguado, é ter alma tranquila, é poder deitar a cabeça sobre o travesseiro e experimentar o que o salmista diz lá no Salmo 4, em paz me deito, em paz adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. É coração limpo, é consciência limpa. Tem gente tão enrolada que se vendeu ao dinheiro, que se o telefone toca, dá frio na barriga, se a campainha toca, dá cólica. Por quê? Porque pode ser a polícia, pode ser alguém, gente enrolada, gente tomada pelo dinheiro, gente que vendeu a alma para o diabo, gente que acreditou que
o dinheiro, as coisas, o bem, a posição social é suficiente. Deixaram de lado a honra, a dignidade. Gente, não tem nada que paga você poder olhar para os olhos das pessoas com a sua cabeça erguida, em paz, com a sua consciência limpa. Saber que você é abençoado por Deus, que você é abençoada por Deus, que Deus te ama, que o Senhor está com você. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a comunidade de Filipe, ele vai descrever essa experiência de perda e ganho, dizendo o seguinte: olha, o que para mim era lucro, todo prestígio, todo poder, todo reconhecimento, tudo isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E aí ele pega pesado, porque ele vai dizer o seguinte: eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo descobre que a proposta da vida genuína estava diante dele. Quando ele colocou os olhos nisso e comparou com o que ele tinha, ele falou o seguinte: ó, isso aqui é igual cocô de vaca em relação ao que eu estou ganhando aqui. Você pode achar que eu estou perdendo, você pode me chamar de maluco, mas eu vou te dizer o seguinte: eu descobri que isso aqui não vale nada comparado com isso aqui. E eu te estimulo fortemente a ler o livro do Eclesiastes. É o livro mais mal-humorado da Bíblia. É um livro azedo, porque coloca a gente com o pé no chão. Quem escreve é um camarada que teve todo o dinheiro do mundo, toda a inteligência, toda a competência, tudo que ele podia. Imagina assim, o super-homem era esse cara. Ele tinha tudo. Salomão, sabedoria, dinheiro, riqueza. 1000 mulheres, fora as concubinas, fora o poder, fora a influência. E aí ele vai experimentando de tudo, falou assim: olha, onde os meus olhos alcançaram, onde o meu pé tocou, onde a minha mão alcançou, eu fui provando de tudo, e eu cheguei a uma conclusão: não vale nada. Eu estou com gosto amargo na boca, não vale nada. Aí ele vai falar: é vaidade de vaidade. Vaidade de vaidade. Eu já contei para vocês aí a experiência que a Natália teve quando trabalhava na companhia aérea lá em São Paulo, por conta daquele trágico acidente no aeroporto de Congonhas. Ela coordenou a equipe de crise que ficou lá no IML. A aeronave, ao tentar aterrissar, não conseguiu, foi tentar remeter o voo e colidiu contra o prédio da própria companhia. Um voo advindo lá de Porto Alegre. As famílias então começaram a chegar. E aí lá pelas tantas, dentre tantas situações, Natália teve que chamar a Polícia Especial de São Paulo. Por quê? Porque enquanto dentro de um caminhão frigorífico estava lá o corpo carbonizado do patriarca da família, as noras junto com o irmão, irmã, cunhado, estavam aos socos e pontapé discutindo quem ia ficar com o quê. Quem ia ficar com o quê? E está lá o Eclesiastes, o Kohelet, o sábio, dizendo: é isso aí, você trabalha, se mata para trabalhar, vai chegar uma hora que você vai descobrir que a saúde que você perdeu para adquirir o bem que você queria, você vai ter ou que vender esse bem para tentar recuperar a saúde, mas vai chegar uma hora que você vai morrer. Porque essa é uma verdade universal, né? Por mais que a expectativa de vida esteja aumentando, esse auditório não tem mais 100 anos de vida. E sabe tudo que você lutou? As horas que você teve que abrir mão para estar com a sua família, com o seu filho, cuidando de você, fazendo nada, gente, fazendo nada. A gente tem que aprender a fazer nada. Tem gente que acha pecado isso. Fazer nada. Esse é um conceito bíblico, divino, o descanso, a solitude. A gente entrou num negócio que parece que a gente está em pecado, que a gente não está se movimentando, não está trabalhando. Eu estou falando isso para que a gente coloque a nossa cabeça no lugar. Porque vai ficar aqui. E aí o Kohelet vai dizer o seguinte: vão se matar para consumir o que você construiu.
Você levou uma vida para construir. Vão dilapidar tudo. E você não vai poder fazer nada. Sabe por quê? Porque não vai com você, né? Só que ninguém quer conversar a conversa de gente grande, né? Ninguém quer colocar essa pauta sobre a mesa. Ninguém quer sacudir de fato a cabeça e o coração para aprumar os nossos sentidos e nós entendermos exatamente isso. De que aparentemente as coisas estão boas, mas quando a gente vai chegando perto, a gente vai descobrindo que não está tão bom assim. E pode ser que aqui nessa manhã haja alguém exatamente nessa condição de Levi. Em que a gente olha, uau! Esse aí está bem. Essa daí está bem. Mas pode ser que a semelhança de Levi, isso seja só uma casca. Uma casca. Uma casca travestida por uma imagem instagramável. Uma imagem camuflada dentro de um carro novo. Uma alma angustiada dentro de uma gigantesca casa. Gente dos prestígios, das boas posições, das boas influências, mas que quando chega dentro de casa, cerra a porta do quarto e se olha no espelho e descobre quem verdadeiramente é. Aí não se suporta. Aí não aguenta mais se olhar sequer no espelho. Aí teve que buscar uma alternativa, criar um avatar, um personagem. Gente que já perdeu a sua identidade. Se perdeu. E se esse é o seu caso, eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Para que você peça a Deus nessa manhã e diga assim: Deus, eu preciso ser justo, sincero, honesto. Justa, sincera, honesta. Porque eu não aguento mais. Eu virei uma personagem. Só que eu sei que quando eu vou lá para o meu momento mais íntimo, em que eu sou obrigado a encontrar comigo mesmo, eu não me suporto mais. Porque eu adquiri agora uma identidade para ficar dando satisfação para os outros. A minha vida hoje, ela está toda pautada em satisfazer os outros, em ganhar like dos outros, views dos outros. Eu me perdi, Senhor, eu me perdi. Eu quero, Deus, eu quero verdadeiramente encontrar aprovação no coração do Senhor. Eu quero ganhar um like, é do Senhor. Eu quero ganhar um view, é do Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para mim, olhe para minha casa e diga o seguinte: esse daí é um filho, essa daí é uma filha que me traz alegria, em quem eu tenho um grande prazer, satisfação. Como é bom olhar para a vida dele, como é bom olhar para a vida dela, ver vivendo e trafegando sobre a existência com leveza, com beleza, porque foi gente que não foi tomada pelo mamon. Gente que aprendeu a andar pela vida e viver a vida com os olhos em Deus, satisfeitos em Deus, cuja alegria não está condicionada a situações, a circunstâncias. Gente que está livre, liberta, por isso vive uma vida leve, vive uma vida bela. Por quê? Porque encontrou paz, encontrou satisfação, encontrou alegria. Tem uma propaganda lá da época do Márcio, que diz o seguinte: há coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras coisas, você já sabe, não precisa complementar que eu não vou fazer merchan aqui não. Quem lembra dessa propaganda aí? Há coisas que dinheiro não compra. Para todas as outras coisas, gente, isso ficou durante anos em rede nacional, ensinando para a gente, isso é teologia pura. O que estava sendo dito lá? Gente, tem coisa que dinheiro não compra. E sabe o que é mais interessante? É que quando a gente descobre que essas coisas são mais importantes para nós, está na hora de ir embora, Hugo.
E a gente precisa, vez por outra, lembrar que a gente não está no ensaio. Deise, não dá para chegar lá no final e falar assim, opa, aprendi, deixa eu começar de novo. Aí eu vou nascer de novo, agora com a mentalidade do aprendiz, não tem mais como. O ministério pastoral me colocou de frente à morte mais e mais vezes do que eu gostaria. E quantas vezes eu tive que ouvir pessoas no leito da morte, arrependidas. Pastor, por que eu fui fazer isso com a minha vida? Eu lembro, no início do meu ministério, ter que visitar um senhor que já estava há 12 anos acamado, porque o câncer estava comendo ele. Minas Gerais, gente, eu sou das Minas Gerais. Sabe aquele camarada roceiro, bruto? Ele segurou na minha mão e disse assim para mim, pastor, eu preciso que o senhor faça uma promessa. Porque eu sei que a qualquer momento eu vou embora. Ensina para esses homens. Bobos. Como eu. Que por conta de uma ignorância. Falei, o quê? Eu não vou lá no médico coisa nenhuma. Não vou abrir mão da minha integridade masculina. Não. Tocar em mim coisa nenhuma. E ele chorando, fala assim, pastor, foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. E eu estou pagando o preço por isso. Ah, pastor, se eu pudesse voltar. Ah, pastor, se eu pudesse voltar. Gente que no leito da morte confidenciou, pastor, sabe o que é pior? Eu perdi a oportunidade de conviver com meu filho, com a minha filha. Eu me perdi em algum momento dessa caminhada. Eu comecei a achar que o que de fato valia a pena, o melhor pai do mundo, o melhor homem do mundo, era aquele que estava fora de casa, trabalhando para trazer cada vez mais dinheiro para dentro de casa. E aí ele falou assim, sabe o que é interessante, pastor? É que em nenhum momento a minha esposa pediu uma casa maior. Em nenhum momento os meus filhos pediram coisas a mais. Mas eu coloquei no meu coração, pautado no que essa sociedade está dizendo para mim, que o maior e melhor pai, marido do mundo é aquele que está lá se matando para trazer cada vez mais coisas para dentro de casa. Eu tive que ouvir isso do meu filho em um determinado momento da infância dele. Pai, eu vou pedir a Jesus para me transformar num notebook. Porque toda hora que eu olho para o senhor está aí agarrado, trabalhando nesse notebook. Isso aconteceu comigo. Por quê? Porque eu sou fruto dessa sociedade. Eu nasci num ambiente workaholic. Eu tenho que me vigiar com isso. Por isso eu queria orar por mim, para que o meu coração esteja sempre aprumado no caminho do Senhor, entendendo que de fato vale a pena na vida. Eu já disse isso aqui há algum tempo atrás, eu vou só aproveitar porque tem muita gente nova na igreja. Leia um livro e dê para os seus filhos lerem um livro. Esse livro é baseado em fatos reais, não é um livro cristão. Mas vai mudar a mente. A sua mente, a mente dos seus filhos. O título do livro é A Última Grande Lição. A Última Grande Lição. O autor é Mitch Albom, da editora Sextante. Eu não vou dar o spoiler, eu vou terminar aqui. Mas é um aluno que se despede do seu professor na universidade e faz uma promessa um para o outro, Carol. Vamos nos encontrar, vamos. Os anos passam, esse jovem se tornou o maior comentarista esportivo dos Estados Unidos, está lá num hotel 6 estrelas, começa a passar os canais da televisão, até que para lá na BBC, começa a ver a entrevista de um senhor, e aí ele é tomado pela curiosidade, começa a se atentar, começa a surgir então a publicação da esclerose lateral amiotrófica, e aí quando ele se atenta, Regina, era o professor dele.
Ele arruma um jeito de se encontrar com o professor, com remorso, com amargura, com aquele sentimento, poxa, eu prometi e não consegui cumprir. Vai. E aí o professor faz uma proposta para ele. Eu queria te encontrar toda semana uma vez. Toda quinta-feira quero que a gente esteja junto. E sabe o que aquele professor faz? Ele começa a ensinar o valor da vida para aquele jovem a partir da perspectiva da morte. O resto você tem que descobrir lendo. Eu já falei que o nosso problema não é a morte. Que a gente vai morrer. A morte, ela é universal. A vida não. O nosso problema é chegar aqui, no limite da existência, olhar para trás e falar o seguinte: não vivi a vida como deveria ter vivido. Saí da existência com aquele gosto amargo na boca, com remorso, com peso na consciência. Ah, se eu pudesse voltar. Aí vem lá o nosso poeta musical dizendo: amaria mais, abraçaria mais, beijaria mais, brincaria mais. Já surgiu aqui agora na minha mente uma campanha que eu vou fazer com vocês. Aguarda. A gente vai aprender nessa campanha a olhar para a vida a partir da perspectiva da finitude. Para que a gente aprenda a valorizar a vida que a gente ainda tem. Eu sofri um acidente grave em 2000... Eu estou meio perdido, 2016. Que me colocou na cadeira de rodas durante 3 meses. E naquela ocasião eu escrevi um texto, narrando o que tinha acontecido comigo. E ao final, a última frase daquele texto, eu quero compartilhar com vocês. Viva como se você fosse morrer no final do dia. Porque o meu acidente aconteceu exatamente na noite, no finalzinho do dia. Viva como se você fosse morrer ao final do dia. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Eu não tenho dúvidas de que Deus falou com você. Agora é hora de você falar com Deus. É hora de você responder àquilo que Deus falou com você. Então, aí onde você se encontra, com seu coração aberto, de forma sincera, diga: Deus, de verdade, é isso. E pode ser que você se assemelhe a Levi. As pessoas acreditam que você está numa boa. E pode ser que você acredite nisso, ou pelo menos tinha acreditado nisso até agora. Só que você descobriu que não, de verdade não. Porque da última vez que você encontrou consigo mesmo, você percebeu que você não tinha tudo o que você precisava. Porque o que de fato a gente precisa, o que é importante realmente para a gente, o que tem lá na sua conta bancária não é capaz de comprar. A gente está aí no ano da família. Quantos pais dariam tudo o que têm para poder recuperar o amor, o respeito, o abraço, o beijo? Ou então simplesmente poder ouvir do filho, da filha: papai, eu te amo. Mas saber que é uma expressão genuína do coração de um filho, de uma filha, que olha para você com toda sinceridade e diz assim: mamãe, eu te amo.
Obrigado. Pessoas que perderam o que vale a pena por aquilo que o homem pode tomar e a ferrugem pode corroer. Pai, nós estamos reagindo àquilo que a gente ouviu do Senhor. E muito obrigado por mais uma vez nos sacudir, nos fazer enxergar o que devemos enxergar, valorizar o que devemos valorizar, cuidar daquilo que precisamos cuidar, nos agarrar àquilo que o homem não pode levar, a traça não pode comer e corroer. Ajuda-nos, ó Deus, a aprumar o nosso coração na certeza plena de que a nossa satisfação plena está no Senhor. A paz que às vezes ansiamos em tantos ambientes só pode ser encontrada no Senhor. A alegria que procuramos nas amizades, nos ambientes, ela só pode ser encontrada no Senhor, porque a alegria do Senhor, ela independe das coisas estarem bem ordenadas. A paz e a alegria do Senhor tem a ver com a presença do Senhor em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos os nossos pés nos caminhos do Senhor, a nos lançarmos no colo do Senhor, a confiarmos no Senhor, a andarmos de mãos dadas com o Senhor, a nos desapegarmos, ó Deus, àquilo que tem sido apresentado para nós nessa realidade como a solução. A solução é Jesus. Que nós não nos percamos nesse caminho. Ajuda-nos, ó Deus, a ver a Tua luz brilhando em nós, brilhando no nosso casamento, brilhando na nossa casa. Queremos, ó Deus, ver os nossos filhos apaixonados por Jesus Cristo. Mas antes de tudo, ó Deus nos dê a oportunidade de nos apaixonarmos pelo Senhor, pela Tua presença, pela Tua companhia, para que então os nossos filhos, olhando para nós, possam igualmente se apaixonarem por Ti. Aprume os nossos passos, a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, para enxergarmos, para valorizarmos, para nos envolvermos com o que é genuinamente essencial. Dá-nos a coragem de Levi, de nos desapegarmos daquilo que o homem pode levar, para nos apegarmos naquilo que ninguém e nada é capaz de separar, que é o amor do Senhor em Cristo Jesus. É o que nós desejamos, é o que nós clamamos, como desejo real de cada um de nós, como povo Teu, como filhos e filhas do Senhor. Em nome do Teu Filho é que oramos. Amém e amém.